O silêncio continua. A Floresta Negra permaneceu imóvel e silenciosa, como se respirasse profundamente antes de revelar seus segredos. A equipe de pesquisadores nunca mais foi vista após o desaparecimento de Marcos e a aparição da criatura misteriosa. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? E quem ou o que era essa entidade que parecia flutuar entre humanos e animais? No dia seguinte ao incidente, os 4 sobreviventes, Clara, Sofia, Tiago e Renan, acordaram com um som diferente. Não era o rugido profundo nem o murmúrio gutural que haviam ouvido anteriormente. Era algo mais suave, mas igualmente perturbador. Um eco distante, como se alguém estivesse chamando por eles. Vocês ouviram isso? Perguntou Tiago, hesitante enquanto ajustava sua câmera. Sim, respondeu Clara, olhando ao redor com cautela. Parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Sofia aproximou-se do centro da clareira, onde ainda estava a pedra coberta de musgo. Ela tocou as marcas estranhas com delicadeza, como se tentasse sentir algo além do tátil. Esses símbolos, murmurou ela. Eu tenho uma sensação, como se eles estivessem falando conosco. Renan, que até então mantinha-se calado, interrompeu. Talvez seja melhor sairmos daqui agora. Nós já vimos o suficiente. Mas Clara sacudiu a cabeça. Não podemos simplesmente abandonar Marcos. Ele está lá fora, em algum lugar. E precisamos entender o que é essa coisa que nos observa. Tiago ergueu a câmera novamente, mas desta vez não capturou imagens das árvores ou da floresta. Ele filmou os próprios companheiros, registrando suas expressões tensas e preocupadas. Vamos seguir o som, sugeriu Clara, determinada. Se ele está nos chamando, talvez possamos descobrir o que aconteceu com Lucas e com Marcos. Os outros concordaram relutantemente, e assim começaram a caminhar na direção do eco. Quanto mais adentravam a floresta, mais intensa ficava a sensação de serem vigiados. As árvores pareciam mais altas, mais densas, e o ar carregava um cheiro metálico, como se algo tivesse sido recentemente derramado ali. Os sons da floresta eram diferentes agora, não apenas pássaros e insetos, mas também pequenos ruídos que pareciam vir de dentro da terra. É como se a floresta estivesse respirando, disse Sofia, parando para escutar atentamente, como se cada parte dela estivesse conectada. Renan, nervoso, começou a verificar seu equipamento técnico. Ele tinha trazido um gravador de alta sensibilidade, capaz de capturar frequências ultrassônicas e infrassônicas. Estou detectando algo, anunciou ele, olhando fixamente para o display. Há ondas sonoras que não conseguimos ouvir diretamente, mas elas estão aqui, pulsando em sincronia com nossos passos. Clara levantou a mão para indicar silêncio. Então, ela ouviu. Um som baixo, quase imperceptível, mas definitivamente humano. Era uma voz, mas não uma voz normal. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem emitir palavras claras. Vocês ouviram? Perguntou ela, olhando para os outros. Todos assentiram, embora nenhum deles dissesse nada. O medo crescia à medida que avançavam. Depois de horas de caminhada, chegaram a um local inesperado. Uma abertura escura nas rochas, que parecia levar a uma caverna subterrânea. A entrada estava parcialmente oculta por vegetação, como se alguém tivesse cuidadosamente escondido aquilo. Isso não faz sentido, disse Tiago, examinando a abertura com a lanterna. Uma caverna aqui? Na Floresta Negra? Não sei o que esperar, admitiu Clara. Mas se esse som está vindo de lá, precisamos investigar. Renan hesitou, mas acabou seguindo o grupo. Sofia, por outro lado, parecia fascinada pela ideia de explorar algo desconhecido. Podemos encontrar pistas sobre Lucas aqui, sugeriu ela, empolgada, embora sua voz tremesse ligeiramente. Entraram na caverna, iluminando o caminho com lanternas e dispositivos portáteis. À medida que avançavam, perceberam que o som estava ficando mais alto, mais claro. Era como se a própria caverna estivesse vibrando com a presença deles. Está ouvindo isso? Perguntou Tiago, abaixando a câmera para gravar o ambiente.
Parece uma música. Não é música, corrigiu Sofia, concentrada. É linguagem. Alguém está falando conosco. Renan, que estava monitorando as gravações, confirmou. Estou captando sinais sonoros complexos. São padrões que lembram comunicação animal, mas com elementos humanos. Clara liderou o grupo em silêncio, guiada pelo eco que parecia guiar-lhes o caminho. Finalmente, chegaram a uma grande sala subterrânea, iluminada por luzes difusas que pareciam emanar das paredes rochosas. No centro da sala, havia uma figura sentada em posição cruzada, envolta em penumbra. Era difícil distinguir detalhes, mas algo na postura da criatura transmitia uma autoridade ancestral. Vocês vieram, disse uma voz grave, que parecia surgir de todas as direções ao mesmo tempo. Vocês são curiosos demais. Os pesquisadores congelaram, incapazes de falar ou mover-se. Era a mesma voz que haviam ouvido na gravação incompleta de Lucas, e agora estava diante deles, tangível e real. A figura ergueu-se lentamente, revelando-se uma criatura que misturava características humanas e animais. Seu corpo era coberto por pelos escuros, mas suas mãos pareciam humanas, com dedos longos e finos. Seus olhos brilhavam como brasas vivas, refletindo a luz da caverna. Quem é você? Conseguiu perguntar Clara, embora sua voz tremesse. A criatura sorriu, mostrando dentes afiados que lembravam os de um predador. Eu sou muitas coisas, respondeu ela, em um tom que parecia tanto sussurrar quanto gritar. Sou a voz da floresta, a guardiã dos segredos que transcende espécies. Vocês chamam isso de linguagem universal, mas eu sou muito mais do que isso. Você é o que Lucas encontrou, concluiu Sofia, finalmente entendendo. Você é o que ele chamava de rede invisível de inteligência compartilhada. A criatura inclinou a cabeça, como se avaliasse Sofia. Sim, eu sou isso. E muito mais. Eu sou o elo entre todos os seres vivos neste planeta. Vocês, humanos, tentam compreender o mundo através de palavras e conceitos limitados. Eu sou a conexão que transcende essas barreiras. Mas por que Lucas desapareceu? Perguntou Clara, com urgência. E por que Marcos sumiu? A criatura suspirou, como se lamentasse algo antigo. Lucas viu demais. Ele ouviu demais. E eu não posso permitir que certos conhecimentos caiam nas mãos erradas. Ele sabia demais sobre mim, sobre nós, sobre o que verdadeiramente conecta todos os seres vivos. E Marcos, insistiu Tiago, cuja câmera continuava a gravar tudo. Marcos. A criatura pareceu hesitar. Ele tentou fugir. Mas não há escape aqui. Esta floresta é minha casa. E ninguém sai sem meu consentimento. Renan, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Então, o que quer de nós? Por que estamos aqui? A criatura riu, um som que soava como vento soprando por cavernas. Vocês vieram buscando respostas. Mas agora que estão aqui, talvez devam reconsiderar se querem saber delas. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Clara olhou para seus companheiros, percebendo o medo em seus olhos, mas também havia curiosidade, admiração e talvez um pouco de reverência. Nós viemos para entender, disse ela, com firmeza. Para descobrir o que Lucas encontrou. E para trazer Marcos de volta, a criatura balançou a cabeça, como se lamentasse. Entender? Vocês não podem entender. Vocês são frágeis demais, limitados demais. Vocês tentam moldar o mundo com suas ferramentas e teorias, mas não conseguem ver o que está diante de vocês. Então, o que vamos fazer? Perguntou Sofia, ansiosa. A criatura levantou-se completamente, revelando sua altura impressionante. Ela era maior do que qualquer um deles, e sua presença era opressiva. Vocês têm duas escolhas. Pode voltar para a superfície e esquecer tudo o que viram aqui, ou pode ficar e aprender. Mas saibam
Se escolherem ficar, jamais serão os mesmos. Clara hesitou, olhando para os outros. Todos pareciam divididos. Tiago, com a câmera na mão, parecia ter decidido filmar tudo até o fim. Sofia, fascinada, parecia disposta a ficar. Renan, por outro lado, parecia querer sair dali o mais rápido possível. Finalmente, Clara tomou uma decisão. Nós ficamos, declarou ela, com determinação. Queremos saber a verdade. A criatura sorriu, revelando dentes afiados. Ótimo. Então preparem-se para conhecer o que realmente conecta todos os seres vivos. Preparem-se para conhecer o que Lucas descobriu. Preparem-se para conhecer a verdade. Ela estendeu a mão, tocando o chão da caverna. Instantaneamente, o ambiente mudou. Luzes brilhantes começaram a surgir das paredes, formando padrões complexos que pareciam dançar ao ritmo de uma música inaudível. A criatura começou a cantar, ou talvez rezar, em uma língua que nenhuma das pessoas reconheceu. Vocês estão prestes a entrar em um mundo que transcende sua compreensão, disse ela, enquanto os padrões luminosos se intensificavam. Este é o início de uma jornada que mudará vocês para sempre. Os pesquisadores olharam uns para os outros, conscientes de que haviam cruzado um ponto de não retorno. Eles estavam prestes a desvendar o mistério que Lucas tentara resolver, mas também sabiam que o preço poderia ser alto. Dizem que a equipe de pesquisadores nunca mais foi vista. Alguns afirmam que eles foram tragados pela floresta, transformados em partes dela. Outros dizem que eles encontraram a verdade, mas que essa verdade os consumiu. A Floresta Negra continua lá, imponente e silenciosa. E talvez, em algum lugar, o chamado ainda ecoe, esperando por alguém que ouse responder. Fim.